De forma surpreendente, a Scania apresentou dois novos motores a biogás de 13 litros e que entregam potências de 420 e 460 cavalos. Beleza, pessoal, eu sou o Gustavo Queiroz e esses dois novos motores a biogás são as principais novidades da Scania durante o IAA Transportation 2022. Tem algumas coisas de conectividade também rolando que são novas para o cliente europeu, mas o que interessa para a gente aqui são esses dois novos motores. E antes de passar para os detalhes dessa nova motorização, clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Segundo a Scania, o interesse pelo biometano produzido localmente para caminhões está aumentando rapidamente. Afinal, este tipo de combustível pode reduzir as emissões de CO2 em até 90%, considerando o processo do poço à roda. Um exemplo que a marca utilizou para explicar as vantagens da tecnologia é que as combinações de cavalo mecânico e carreta para uso em longa distância, com carga de 40 toneladas, podem ter alcance de até 1.400 km com biometano liquefeito em seus tanques. Os novos motores funcionam com combustão completa tanto do combustível quanto do oxigênio, sem precisar de diesel ou de ALA 32. As velas de ignição dão a partida, como nos motores a gasolina. A pré-mistura do gás ocorre no coletor de admissão, no percurso para os cilindros, e uma característica interessante é que o motor é muito mais silencioso na comparação com um equivalente a diesel. Os caminhões a gás podem ser equipados com a transmissão automatizada Scania OptiCruise G25, que é a mais recente lançada pela marca. As novidades, no entanto, serão comercializadas a partir do segundo semestre de 2023 para o cliente europeu. E gradativamente isso vai chegar no Brasil com certeza, já que a base é muito comum a base que nós temos. E se o mercado de gás continuar se desenvolvendo como vem se desenvolvendo, eu acredito que já no ano que vem nós começamos a tomar decisões sobre a produção local do motor, inclusive. A petróleo de gás é bem mais desenvolvida aqui na Europa. Então você tem já postos de abastecimento de grande volume, né, que a gente fala, com baixo tempo de abastecimento, já bem instalado na Europa inteira. O uso do gás na Europa ele já vem de 10 anos atrás e vem progredindo gradualmente. O gás, tanto a gente está vendo com a guerra da Ucrânia e Rússia, o trauma que tem sido a Europa por escassez de gás. O gás é um insumo muito utilizado na Europa para vários fins, inclusive abastecimento de veículos. Então a infra aqui não é problema, o problema é que é mais verde, é mais vendedor no mercado de ações você falar de soluções elétricas do que soluções a gás. Então as grandes indústrias vêm se esforçando e a gente acredita também, a Scania acredita, vocês sabem disso, que o futuro a longo prazo vai ser eletricidade. Um ponto importante na feira, em relação à última, muita gente falando de células de hidrogênio, ônibus e caminhões. Várias marcas inclusive novas que eu nunca tinha visto, de caminhões, mostrando soluções com célula de hidrogênio, vários tipos de tecnologia, alguns com hidrogênio, captando hidrogênio, que é só queimando hidrogênio, outras inclusive com a célula de produção de hidrogênio. Então você tem já uma visão do futuro da eletricidade, né? Nós vamos migrar do gás para a eletricidade, que é os veículos elétricos atuais, e o futuro, o que tudo indica, será o hidrogênio. Mas aí nós estamos falando de coisas de 20 anos para tornar tudo isso viável em escala comercial. Ô, então, Silvio, voltando um pouquinho da questão do caminhão a gás, você poderia atualizar a gente em relação à infraestrutura de abastecimento? Esse dia nós conversamos com o Nucci, ele falou que a costa aqui
sei lá, do Porto Alegre a Natal já está praticamente coberta, faltam algumas lacunas, é isso mesmo? Nós estamos caminhando bem nesse sentido? Irene, essa rede de abastecimento sempre existiu, né? Nós temos aí em torno de 1.500 estações de abastecimento, postos de abastecimento ao longo da costa brasileira, mas é 99% abastecimento de automóveis. Dá para abastecer caminhões? Na grande maioria dá. Eu não digo em toda, porque tem postos de abastecimento que você não consegue entrar com o caminhão. Tem restrição de altura, de largura, de manobrabilidade. Então tem muita restrição física. Os que você consegue entrar com o caminhão, eles podem abastecer. Só que demora muito, porque o compressorzinho que tem na bomba é o compressorzinho para encher um tanque de 10 metros cúbicos. Nós estamos falando de 220 metros cúbicos. Então, esse é o desenvolvimento que está acontecendo, graças a Deus, começou a se manifestar concretamente. Nós trabalhamos junto com a Comgás já faz algum tempo, mapeando as necessidades, rotas estratégicas, as garagens dos nossos transportadores, as rotas logísticas deles, e a Comgás vem já desenvolvendo uma rede de abastecimento de grande volume adequada a caminhões pesados. A primeira estação foi aberta há uns 2-3 meses atrás, num posto da Rede Graal, no meio da Dutra, e tem um plano de expansão gradual dessa rede de abastecimento ao longo da área da Comgás. Para nossa sorte, e a gente precisa um pouco, às vezes, disso, o acionista majoritário da Comgás é a Cosan. E a Cosan ganhou o leilão de aquisição da Petrobras. Nem sei se existe esse nome, mas a Petrobras era sócia majoritária ou não em todas as distribuidoras de gás do Brasil. E houve um movimento de privatização desta parte da Petrobras, e a Comgás, a Cosan, associada ao grupo Mitsui, comprou toda essa parte da Petrobras e assim passou a ser acionista majoritário em todas as distribuidoras de gás. O que vai fazer com que todo o know-how, tecnologia e viés de comercialização da Comgás se espalhe pela rede do que agora chama Comit. Então, nós devemos presenciar o que eu venho pregando há anos, um esforço muito grande, não só do fabricante do equipamento, mas do distribuidor de gás, em expandir o uso do gás na aplicação veicular pesada, ao longo de toda a área da abrangência. Estamos falando de 12 estados aí que pega uma boa parte do território brasileiro. E, obviamente, em carona vem o biometano, que é o desafio maior. Se a gente pensa em eletricidade, aqui na Europa também, né? Quando você fala, eu falei das unidades a gás, boa parte das unidades a gás que se compra aqui na Europa é para queimar biometano, não mais gás natural. E o custo por passageiro transportado verde da solução alternativa a biometano em relação à solução a elétrica é absurdamente menor. Então, tem uma questão muito importante que alavanca o uso do biometano, é a contribuição para a redução do CO2 a um custo a um investimento muitas vezes menor. Eu acho que essa realidade está sendo vivida aqui na Europa. Nos Estados Unidos também a coisa está se envolvendo nesse caminho. A solução transitória é gás natural, quanto mais biometano melhor, principalmente em larga distância. Nós estamos soltando cavalos, aí, como eu falei, com mais potência, maior capacidade de carga, tanques de maior capacidade para dar mais autonomia. Se você vai pegar o liquefeito, então a coisa fica maravilha. E sem muito esforço, fecha a conta. Algo importante que eu vou falar para vocês, não falei para ninguém ainda. O nosso caminhão a gás, desde o início da sua introdução, ele é um caminhão que atende a norma Procon 8 Euro 6. Vocês sabem disso. Portanto, teoricamente, não deveria haver salto de custo por mudança de tecnologia. Isso quer dizer que a equação de preço gás-diesel vai melhorar em favor do gás.
ainda está difícil de fazer uma estimativa, Bartô, porque nós estamos fechando o custo para o ano que vem. E com esse negócio de inflação de suprimento, é difícil você ter uma previsibilidade de custo a médio e longo prazo. Então, no caso do gás, um provável reajuste não será por conta de tecnologia, mas só um repasse de custos, de maiores custos de produção e compras e etc. Exatamente. Assim, se tudo andar conforme a carruagem, os preços do gás devem subir somente o que o diesel vai subir pela precificação maior em função da inflação, custo maior. Nada em função de tecnologia. Qualquer unidade de gás nossa da concorrência tem um pênalti de custo em relação ao diesel, são os tanques. Eu faço sempre essa analogia. Se você pegar um tanque de óleo diesel, é uma folha de alumínio prensada, soldada e ponto. Pega um tanque de gás. É um cilindro à prova de explosão que tem que ser testado, e é sério, não é brincadeira, na NASA, para poder ser homologado. Então, tem mais material, mais tecnologia, mais custo, e a maior parte disso é importado ainda no Brasil. Tem até o vídeo do teste, né, Silvio? O vídeo do teste, do crash test, né, no cilindro. Exato. As válvulas que são usadas, tem poucos fornecedores do mundo, a prova de explosão são todas importadas. Então, qualquer marca que vai vender gás no Brasil vai ter esse pênalti de custo. Não tem como escapar. Então, se você pega em relação ao diesel, tira tanques e válvulas, a coisa, em termos de aumento de preço, deveria ser similar. A hora que você coloca tanque e válvula, você tem um delta de preço maior que você não consegue eliminar. Talvez quando a gente tenha volume suficiente no Brasil, não só nosso, mas da concorrência, e por isso a gente acha bem-vinda a concorrência nessa questão do gás, porque talvez a gente consiga nacionalizar coisas que reduzam o preço, ou reduzam a necessidade de aumentar o preço. Hoje está em 40%, mas de qualquer maneira, mais ou menos, senhor. O quê, Helena? A diferença de preço do diesel? É por aí. Depende da configuração, de 35 a 40. Então, mas com o polo do Euro 6, essa diferença de preço pode ser menor? Pode. Já que o caminhão a gás não vai sofrer um reajuste em função de tecnologia, mas de aumento de custos? Pode sim. Pode sim. Pois é, não tem nova geração de cabine. A Scania, inclusive, já vem mostrando alguns caminhões elétricos ao longo dos últimos anos, dos últimos meses principalmente. E agora, 2 novos motores a biogás que são apresentados durante o IAA para o cliente europeu. Falar em eletromobilidade da Scania aqui no Brasil ainda parece algo distante. Tem um ônibus em teste, tem algumas coisas em desenvolvimento ainda, mas não acredito que seja por curtíssimo prazo não. Mas esses motores a biogás, dentro do planejamento, do escopo de negócio que eles estão adotando aqui no Brasil, por que não? É plausível, podem chegar por aqui sim. Quando? Essa pergunta vale $1 milhão. Ainda não tenho a resposta, mas faz todo sentido para o nosso mercado, beleza? Agora, preciso do apoio de todos vocês, é só clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes, MTED, a mobilidade do futuro. Falou!